E aí, minha gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Paz de Cristo, que é o Arthur. Estamos começando hoje mais uma série que nós vamos desenvolver dentro do nosso canal. Essa série ela vai falar especificamente sobre um tema que Deus colocou no meu coração logo que eu tive a ideia desse projeto, e é sobre as mulheres da Bíblia. As mulheres, elas têm um papel essencial na nossa vida e vem tendo, um papel essencial ao longo de toda a história da humanidade. E eu queria, através dessa série de conteúdos, destacar algumas dessas mulheres que fazem parte do nosso mundo cristão. Mulheres que fizeram a diferença de alguma forma, e eu quero trazer também mulheres que fazem a diferença no nosso tempo atual para falar sobre as mulheres que fizeram a diferença no tempo bíblico. E hoje não vai ser diferente. Para esse primeiro vídeo, nós vamos trabalhar com uma pessoa que é extremamente especial para mim e para essa comunidade em que eu congrego, aqui na Verdade Vida. É a pastora Milena. Caso você não conheça, ela é formada em letras pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, onde eu também me formei. Porque eu me formei em economia, ela se formou em letras. Ela fez seminário no IHOP, na universidade no Kansas, se não estou equivocado. Isso aí mesmo? Isso aí mesmo. Ela trabalha aqui com o True Life, que é o trabalho com os jovens aqui dentro da Verdade Vida. Ela trabalha com a integração, ela trabalha com a livraria, ela trabalha com o SEV também, que é o nosso centro de estudo aqui na Verdade Vida. Vocês já escutaram eu falar um pouquinho sobre esse SEV em algum outro vídeo aí que eu falei mais no início da série da Bíblia. E eu espero que vocês usufruam muito desse conteúdo que nós vamos produzir para vocês. Milena é uma mulher de Deus e eu tenho certeza que ela tem muito a agregar para cada um de vocês que vão assistir esse vídeo. Então, eu vou fazer um pouquinho diferente hoje. Eu não vou fazer, eu só estou fazendo aqui uma introdução. Eu vou bater uma palminha, ela vai aparecer aqui para vocês, tá bom? Ó. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Milena e eu tô aqui a convite do Arthur e é uma grande alegria, um privilégio gigante estar aqui nesse canal que eu tenho certeza que abençoa super a sua vida. Quando o Arthur me chamou para fazer parte dessa série de mulheres da Bíblia, eu fiquei pensando, por que tem tantas, né? Mas aconteceu algo interessante, assim, na semana que ele me chamou. Eu estava lendo uma parte das escrituras e uma mulher específica, que eu nunca tinha meditado sobre ela antes, chamou a minha atenção e a vida dela me impactou muito. É uma mulher que nem todo mundo conhece, mas hoje eu gostaria de falar com você sobre Eunice. Quem foi Eunice? Bom, primeiro de tudo, Eunice foi a mãe de Timóteo, que foi um discípulo do apóstolo Paulo. Ela aparece em alguns lugares das Escrituras e antes de trazer a reflexão em si, eu quero ler com você algumas passagens para depois a gente começar realmente a nossa meditação e reflexão. A primeira passagem que eu quero ler com vocês está em Atos 16, do versículo 1 até o 3, e diz assim: Paulo chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia crente, mas de pai grego. Os irmãos em Listra e Icônio davam um bom testemunho dele. Paulo queria que Timóteo fosse em sua companhia e por isso circuncidou-o por causa dos judeus daqueles lugares, pois todos sabiam que o pai dele era grego. Beleza, essa é a primeira passagem. Agora vamos para a segunda, que está em 2 Timóteo, capítulo 1 e versículo 5, que diz assim: Lembro-me da sua fé, sem fingimento, e a mesma que primeiramente habitou em sua avó, Lóide, e em sua mãe, Eunice, e estou certo de que habita também em você. A última passagem, 2 Timóteo 3, versículo 14 e 15, diz: Quanto a você, Timóteo, que Paulo está falando para Timóteo, permaneça naquilo que aprendeu e em que acredita firmemente, sabendo de quem você o aprendeu e que desde a infância você conhece as sagradas letras, que podem torná-lo sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Bom, o que a gente pode ver de informações importantes sobre Eunice? Além dela ter sido mãe de Timóteo, ela também foi filha de Lóide, que também era judia, e essa família acabou fazendo parte aí inteiramente da vida de Timóteo. Existem alguns historiadores, algumas pessoas que até falam que ela poderia ter sido sogra ao invés de mãe,
mas como a grande maioria concorda que ela deveria ter sido mãe de Eunice, Lloyd deveria ter sido mãe de Eunice. Então é assim que eu vou falar com vocês nesse vídeo, como se ela fosse mãe de Eunice. Também, além disso, Eunice fala, aqui na primeira passagem em Atos, fala que Eunice, ela era uma judia crente. Ou seja, ela vinha de uma família que era judaica, mas ela havia crido em Jesus Cristo quando Paulo pregou. E também ela era casada com um homem que era grego, o que tornava Timóteo ali um cidadão, uma pessoa com dupla cidadania, né? Então ele era tanto judeu quanto também grego. E por fim, ela transmitiu a Timóteo, desde a sua mais tenra infância, as sagradas letras. Ela ensinou Timóteo a respeito das escrituras. Ótimo, sabemos fatos sobre Eunice, mas o que eu quero desafiar a mim e a você, como é que a vida de Eunice nos desafia e nos transforma? Primeiramente, o principal tema que eu quero desenvolver com vocês sobre a vida de Eunice é que ela recebeu e deixou um legado. E é sobre isso que eu quero falar. Eunice, apesar de nas escrituras ela pode ser vista por muitas pessoas como uma coadjuvante, uma pessoa ali que só foi mencionada, em nenhum momento ela foi ali uma personagem principal. A vida dela foi extremamente importante para Timóteo, que foi um grande propagador do evangelho. E o bom testemunho dela era tanto que até o apóstolo Paulo elogiou ela nas suas cartas. Então vamos aprender o que a vida de Eunice pode nos ensinar. Primeiramente, ela recebeu a instrução da sua mãe e acolheu esse ensino. Então, algo que a gente precisa parar para pensar é que existem pessoas que vêm antes de nós. Existem, no caso dela, uma mãe natural, biológica, mas também existem mães na fé, pessoas que nos antecedem, que carregam tanto do Senhor, e nós precisamos ter um coração ensinável para receber dessas gerações que nos antecedem, sabe? Ela honrou o legado da sua mãe, as virtudes que ela aprendeu com a sua mãe, a ponto de que a vida dela transmitiu isso. Ela valorizou o que aprendeu. Ela não caiu num lugar de soberba, de pensar, a minha geração é um pouco mais evoluída que a sua, então eu não sei se você tem tanto para me ensinar. Muito pelo contrário, o coração dela era ensinável. Há exemplo de tantos conselhos nas escrituras, inclusive um citado em Provérbios, é que nós não podemos deixar as instruções dos nossos pais, tanto na fé quanto biológicos. Nós precisamos aprender com eles. Ela recebeu algo precioso e ela soube valorizar. Eunice soube valorizar as instruções da sua mãe, Lloyd. O segundo grande ensinamento que eu percebi na vida de Eunice é que ela não permitiu que outras pessoas roubassem a sua fé. Eunice, ela era posicionada e convicta. E como é que você acha que eu posso chegar a essa conclusão? Ela era casada com uma pessoa que não tinha a mesma religião que ela. Os gregos, a religião deles era politeísta, ou seja, eles criam em muitos deuses. Eunice, ela era judia, monoteísta, então ela acreditava no único e verdadeiro Deus. Quando, eu imagino, né, a gente não tem como chegar à conclusão que em nenhum momento o marido dela se converteu ao judaísmo ou ao cristianismo, não é uma conclusão que nós podemos chegar. Porém, com os fatos que a gente percebe ali em Atos 16, diz que Timóteo ele não foi circuncidado, que era um costume judeu. Provavelmente porque o pai dele, grego, não tinha esse costume, não impôs esse costume ao seu filho. Ou seja, a influência que o pai grego exercia sobre Timóteo era grande. Mas, voltando aqui a Eunice em si. Imagine só, ela provavelmente teve um casamento onde existia esse conflito religioso. Ela tinha um marido que não tinha a mesma fé que ela. À semelhança de várias pessoas que têm esses casamentos mistos, que não é recomendado pela Bíblia, inclusive, mas, à semelhança de várias pessoas que têm esses casamentos mistos, ela poderia ter deixado a sua fé. Ela poderia ter sido influenciada pelo seu marido a tal ponto de que ela deixaria as instruções que ela recebeu quando ela era mais jovem, com a sua mãe e com a sua comunidade. Mas, muito pelo contrário, ela se posicionou e ela preservou aquilo que ela tinha recebido, a ponto de conseguir
deixar um legado, um legado de instrução para o seu filho Timóteo. Então, ela de fato testemunhou com a sua vida a importância do posicionamento. E esse é o terceiro ponto que eu quero trazer para você. Ela não só se conteve em receber algo importante como a instrução e a fé da sua mãe, ela guardou aquilo, mas ela foi além. Ela quis transmitir isso a outras pessoas. Ela foi intencional em educar o seu filho, Timóteo, para que ele também recebesse daquilo que ela havia experimentado na sua fé. Então, Timóteo aprendeu as Escrituras desde quando ele era muito jovem. Paulo menciona isso. Ou seja, ele aprendeu com a sua mãe. Ele aprendeu ali com o exemplo dela. Isso é algo que a gente precisa entender, que o impacto da nossa fé pode alcançar outras pessoas. Nós precisamos nos sentir desafiados para isso. Então, Timóteo, gente, para que ele persistisse na fé, ele viu na sua mãe algo exemplar que deveria ser imitado. E como você sabe, as palavras elas não são suficientes para causar transformação na vida das pessoas, mas são as palavras acompanhadas por uma vida que produz autoridade para essas palavras. Então, eu e você precisamos entender que, a exemplo de Eunice, nós somos chamados por Deus a carregar verdades, carregar uma fé tão forte que as nossas palavras, quando ditas, elas são validadas pela vida que nós carregamos, pela vida que nós levamos. Então, a gente percebe que Eunice ela não foi só uma mulher religiosa ou só uma pessoa que tinha uma demonstração pública do amor dela pelo Senhor, mas a vida dela trouxe uma transformação para Timóteo. Ela andou segundo os padrões de Deus e ela carregava o próprio Senhor. Esses 3 pontos, eles são incentivos para mim e para você daquilo que nós podemos ser no momento em que nós nos posicionamos, tanto em receber, ter um coração ensinável de receber, quanto um desejo de transmitir isso a outras pessoas. À medida que eu estudava para fazer esse vídeo para vocês, eu peguei uma citação de um pastor que disse o seguinte sobre Eunice. Eunice aprende com Lloyd, depois passa ao seu filho Timóteo. Primeiro, ela é, e depois ela faz. Primeiro, ela demonstra, e depois ela ensina. Primeiro, ela testemunha, e depois ela transmite o conhecimento. A fé sincera de Timóteo, ela foi herdada pela sua mãe, Eunice. Aqui, gente, nós aprendemos o seguinte: o maior legado que nós podemos receber e deixar para outras pessoas é o amor e o anseio pela presença de Deus. Eu e você precisamos ter um contínuo desejo por experimentar e ser transformados pela presença de Deus. E, como Eunice, eu aprendo muito sobre essa importância de deixar algo, sobre aprender algo. Na minha família, eu tenho Lloyds e também tenho Eunices. Inclusive, a minha avó paterna se chama Eunice, mas as minhas 2 avós, elas foram como Lloyd, que transmitiram aos seus filhos uma fé. E os meus pais, a exemplo de Eunice, eles transmitiram para mim e para minha irmã também a nossa fé. E hoje eu tenho o importante legado e responsabilidade de transmitir isso a outras pessoas. E, gente, isso vai muito além de família biológica, tá? Na verdade, hoje eu nem ainda tenho filhos, e é sim uma responsabilidade, quando eu tiver os meus filhos biológicos, transmitir os valores que eu recebi. Mas isso vai além. Isso você pode transmitir à sua família da fé. Isso pode ser transmitido para as pessoas que te cercam. Então, nós precisamos ter um coração ensinável, desejoso de aprender, honroso com aquilo que gerações passadas eles depositaram em nós, mas o desejo contínuo também de transmitir isso para outras pessoas, para os nossos discípulos, para as pessoas que nos cercam. Esse é o meu anseio ao falar com você, que o seu coração deseje, mais do que tudo, amar a presença do Senhor e conhecê-lo genuinamente. Então, que você seja abençoado por essa mensagem e que você saia do seu lugar e, de fato, queira aprender mais sobre as Escrituras, recebendo, honrando
mas também se posicionando e transmitindo isso para outras pessoas. Gente, eu quero convidar vocês a continuar assistindo essa série maravilhosa que o Senhor vai usar muitas mulheres inspiradoras para falar de outras mulheres bíblicas igualmente inspiradoras. Não deixa de curtir, compartilhar, se isso abençoou a sua vida.